até o versículo 4. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, este salmo em que lemos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Me atrevo a dizer o mais conhecido. Encontramos ele escrito em várias traseiras de veículos, de caminhões. Muitas pessoas deixam este salmo aberto em suas casas, em cima de seus móveis. E este salmo foi escrito pelo próprio Davi. Davi escreveu este salmo não na sua juventude, quando ainda era pastor de ovelhas. Alguns estudiosos vão dizer que Davi escreveu esse salmo já na sua velhice, já ainda como rei, quando já estava maduro. E vão dizer então que ele escreveu esse salmo especificamente num cenário da sua vida onde estava sofrendo por uma rebelião do seu próprio filho Absalão. Isso alguns estudiosos vão dizer o porquê de Davi ter escrito esse salmo neste cenário. E Davi aqui então ele vai fazer uma comparação entre o pastor e a ovelha, já que Davi tinha propriedade em falar sobre isto, pois ele foi um pastor de ovelhas. E na Bíblia nós vamos encontrar vários homens que também foram pastores de ovelhas. E dentro da Bíblia também vamos encontrar várias comparações de Jesus como pastor e nós como ovelhas. Vamos ver Abel, o primeiro mártir, foi um pastor de ovelhas. Moisés, o libertador, foi um pastor de ovelhas. Davi, agora o grande rei de Israel, foi um pastor de ovelhas. E vamos ver a primeira comparação de Jesus como pastor em Gênesis capítulo 49, versículo 24, aonde surge a primeira comparação de Jesus como pastor sobre Israel. Então Davi ele está vivendo esse momento onde o seu filho Absalão se revolta contra ele, o seu próprio filho contra seu pai no reinado, e ele vai escrever esse salmo tendo como bagagem todo aquele período que ele passou como pastor de ovelhas. E para entendermos ao certo e tirarmos aqui algumas belíssimas aplicações desse salmo, Davi ele vai aqui relatar com riquezas como um pastor cuidava de uma ovelha. E aqui ele está fazendo um paralelo, se colocando no lugar de ovelha e Deus como o pastor. Aqui no versículo 1 até o versículo 3, ele vai dizer que ele me faz deitar em verdes pastos e ele me conduz ao lado de águas serenas. Davi escreve isso porque ele sabe, como pastor de ovelhas, que naquele período onde ele foi pastor, se pastoreava as ovelhas em um cenário geográfico muito seco no deserto. E o pastor era aquele que conduzia as ovelhas para o lugar certo. Sabemos que não é todo o período do ano onde há pastos verdes, ainda mais naquele clima onde eles viviam. E a ovelha é um animal que depende 100% do pastor. Diferente de alguns outros tipos de animais, como o gado, por exemplo, que se coloca ele em determinado lugar, ele consegue se manter, se sobreviver, bebendo água, seja lá onde for, comendo a própria grama. Mas a ovelha não é assim. A ovelha precisa de cuidados. E Davi aqui está relatando isso, que ele, o pastor, me leva a pastos verdejantes e me conduz a águas serenas. Porque a ovelha naquele deserto, ela não sabia aonde tinha o pasto verdejante.
mas o pastor sabe. As ovelhas precisavam beber água em lugar sereno. Por quê? Porque a ovelha é um animal muito dócil, e dependendo do lugar que ela fosse beber água, se as águas fossem muito turbulentas, ela se assustava com os barulhos da água e não bebia. Então o pastor levava águas serenas. Então Davi está aqui relatando com riquezas de detalhes esses cuidados que o pastor tem com as ovelhas. E aqui chegamos à comparação que a Bíblia vai dizer que nós somos ovelhas e ele é o sumo pastor. Quantas vezes o pastor tem nos levado a lugares verdejantes, a lugares tranquilos, porque nós estamos na direção do pastor. E quando uma ovelha ela não ouve a voz do seu pastor, ela sofre, porque ovelha, quem tem rebanho de ovelha, não cria ovelha para abate, cria ovelha para tirar a lã, o leite e reprodução. E quando a ovelha ela não está na direção do pastor, ela está perdida no deserto, ela não tem ninguém que tire a sua lã. Então ela começa a carregar pesos desnecessários, porque não está na direção do pastor. Ela não acha alimento, não acha água, porque o pastor é a água da vida. Quem bebe dessa água nunca tem sede. E às vezes, ovelhas se perdem no caminho e carregam pesos desnecessários, sendo que o pastor está de braços abertos para nos levar a pastos verdejantes. Posso estar falando para alguém que adentrou nesta noite, que está se sentindo perdida do rebanho. Alguém que entrou nesta noite, uma ovelha que já fez parte do rebanho, mas hoje não se sente mais parte desse rebanho, está perdida, está carregando pesos desnecessários, porque não tem pastor para tirar a lã, o peso dos ombros. Mas nesta noite o pastor está aqui, está de braços abertos para te receber no rebanho novamente. E ele nos leva a pastos verdejantes. Quando a ovelha está perdida no deserto, ela tenta procurar, a ovelha não tem uma visão muito boa, e ela não consegue encontrar, porque ela não tem senso de direção, e por isso ela precisa do pastor. Ela precisa do pastor, e por isso ela sofre, muitas das vezes morre, padece, porque ela não encontra pasto verdejante, que quem só sabe onde tem é o pastor. É só o pastor que sabe. E é tão bom fazer parte do rebanho de Deus, do sumo pastor, porque ele cuida de nós, meus irmãos, muito bem. Os pastos são os melhores, os alimentos são os melhores. Nós estamos nessa noite sentados em lugares maravilhosos, com alimento que vem do céu, com pasto verdejante e com água da vida eterna para saciar a nossa sede. Volte para o Pai nesta noite, para o bom pastor. Se você se perdeu do rebanho, o pastor está de braços abertos para te receber. E para quem já faz parte do rebanho, não saia, porque ele cuida muito bem. Para finalizar aqui no versículo 4, o salmista vai dizer: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! O pastor, quando ele sai com o seu rebanho de ovelhas, ele anda pelo deserto, pela topografia, onde é a região típica deste pastoreio, desse tipo de pastoreio. E muitas das vezes o local onde eles residem não tem o lugar apropriado para alimentar a ovelha. Então ele precisa andar vários dias, várias noites. E nesses caminhos, existe, Davi está falando isso porque ele tem conhecimento de causa. E nesses caminhos, tinha muitos lugares com relevo, com a topografia muito difícil, onde as ovelhas
ovelhas se machucavam, onde tinha animais peçonhentos, animais que queriam tragar as ovelhas. Mas Davi aqui está dizendo que o pastor ele tem uma vara e tem um cajado, porque com a vara ele espantava os animais e defendia as suas ovelhas. E com o cajado tinha uma ponta um pouco torta, que era onde o pastor pegava as ovelhas, verificava se estava tudo bem, tirava ela do vale. Então o pastor cuidava muito bem das ovelhas. E aqui encerro como o pastor tem cuidado bem de nós, meus irmãos. Quantos inimigos têm se levantado contra a nossa vida, inimigos espirituais, mas o nosso pastor está com a vara nos livrando de todos eles. Quantos vales temos passado, mas o pastor está com seu cajado nos consolando. Você pode ter entrado nesta noite com algum problema sem solução. Pode ter entrado nesta noite muito aflito, mas o pastor está contigo. Você está no caminho que o pastor quer que você esteja. Não saia do caminho, porque quando se sai do caminho, carrega peso desnecessário. E o pastor não está lá para te defender, para te consolar. Então, meus irmãos, o bom pastor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Isso é motivo de sermos gratos a Ele, porque com a sua vara nos defende e nos livra. Quantos buracos o inimigo tem aberto para nos derrubar, e o Senhor vem tampando cada um deles com a sua vara, nos livrando. Aquele acidente que o Senhor te livrou, aquele acidente de morte que o Senhor te livrou essa semana, era Deus te guardando. Doença na sua família, era Deus te guardando. E com o cajado te consolando, trazendo o pão do céu, trazendo o alimento do céu para a sua vida. Então, meus irmãos, continuemos no rebanho do Senhor, porque é no rebanho onde nós estamos protegidos. Não saia do rebanho, quem está dentro não sai, e quem está fora entra, porque aqui nós temos proteção do nosso pastor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.